O que será que conecta espiritualidade antiga, ciência e filosofia numa única busca pela verdade? Hoje, a gente vai mergulhar numa das correntes de pensamento mais, misteriosas e influentes do século XIX, a teosofia. E vamos fazer isso usando a chave deixada pela própria fundadora. Nosso guia nessa jornada é a chave da teosofia. Agora, imagina só o desafio. Você tem um sistema de pensamento gigantesco, super complexo. Como é que se explica isso para o mundo? Foi exatamente esse o dilema de Helena Blavatsky. E em 1891, na sua obra final, ela criou este livro como um guia, sabe? Uma verdadeira porta de entrada para as suas ideias mais profundas. Mas, para a gente entender a chave, a gente precisa primeiro conhecer quem a forjou, né? Então, quem foi essa figura tão controversa e, ao mesmo tempo, fascinante, que, de certa forma, abalou as estruturas do pensamento ocidental? E que jornada, viu? A vida dela por si só já parece uma aventura épica. E que vida, hein? A trajetória da Helena Blavatsky é de tirar o fôlego. Pensa só. Nascida na aristocracia russa, ela simplesmente largou uma vida de luxo para trás por uma busca que não tinha fim. Ela sobreviveu a batalhas na Itália, explorou cantos super remotos do planeta e, por fim, desembarcou nos Estados Unidos, que seria o palco da sua maior obra. Mas olha que interessante, foi uma grande desilusão que definiu o rumo dela. No começo, a Blavatsky mergulhou de cabeça no espiritismo, chegou até a fundar uma sociedade no Cairo. Só que ela ficou muito frustrada com o que ela via como truques, fraudes. Essa decepção não fez ela desistir, pelo contrário, impulsionou ela a buscar uma verdade mais autêntica, e ali foi plantada a sementinha do que viria a ser a sociedade teosófica. Bom, com a história da criadora em mente, vamos agora pegar a chave que ela nos deu. Tá na hora de abrir a porta e explorar os conceitos fundamentais da teosofia. Essa é a pergunta, né? A pergunta de $1 milhão que o próprio livro se propõe a responder. A Blavatsky escreveu o livro todo em formato de perguntas e respostas para ser o mais claro possível. Então, vamos seguir esse método dela. O primeiro ponto que é crucial e a Blavatsky faz questão de deixar bem claro. Teosofia não é uma religião nova. A palavra vem do grego teosofia, que significa sabedoria divina. A ideia aqui não é de uma invenção, mas sim do resgate de uma sabedoria universal, atemporal, que seria a raiz comum de todas as grandes tradições espirituais do mundo. E para não ter confusão, ela faz uma distinção bem clara com o espiritismo. Enquanto o espiritismo, na visão dela, focava muito na comunicação com quem já partiu, a teosofia buscava o conhecimento das leis universais e o entendimento do nosso ego imortal. Ou seja, era uma busca para dentro e não para fora. E tem uma metáfora no livro que é sensacional para explicar isso. Pensa assim, se a verdade é uma luz branca pura, cada religião do mundo seria uma das cores do espectro, um pedacinho dessa verdade. A teosofia, então, seria a tentativa de juntar todas essas cores para a gente reencontrar a luz branca original. Bem legal, né? Ok, agora que a gente já entendeu um pouco do que a teosofia não é, vamos mergulhar no que ela é. Quais são os pilares que sustentam essa doutrina toda? E claro, uma das primeiras perguntas que todo mundo faria, e a resposta é um pouco mais complexa do que um simples sim ou não. A teosofia nos convida a repensar totalmente a ideia de Deus. Ela rejeita aquela imagem de um criador com forma humana, um ser que julga e governa o mundo de fora. No lugar disso, ela propõe um princípio divino universal, uma força impessoal, uma consciência que está em tudo e é a própria essência de tudo que existe. Ou seja, não é um Deus no universo, mas o Deus que é o universo. Agora, outro conceito central que a gente ouve muito por aí, mas que muitas vezes é mal compreendido e que a teosofia ajudou a popularizar aqui no Ocidente. Pode esquecer aquela ideia de karma como um sistema de castigo cósmico, tá? Para a teosofia é algo muito mais fundamental. É uma lei da natureza tão impessoal e certa quanto a lei da gravidade. Cada pensamento, cada palavra, cada ação é uma causa que inevitavelmente cria um efeito. Não tem um juiz lá em cima, só um reequilíbrio perfeito e automático do universo. E de mãos dadas com a lei do karma vem a doutrina da reencarnação, que é, fundamental para entender toda a jornada da alma. É aqui que a gente vê a dança perfeita entre karma e reencarnação. A teosofia faz uma distinção super importante. Nós não somos a nossa personalidade, essa que passa. Nós somos um ego espiritual, uma faísca imortal.
A personalidade é só o traje que a gente veste para a jornada de uma vida. Esse ego imortal passa por várias encarnações, não como castigo, mas como se fosse uma escola, sabe? Acumulando experiências para evoluir e equilibrar seu karma. Beleza. Com todos esses ensinamentos como base, qual era o objetivo prático, a missão da organização que a Blavatsky ajudou a fundar? A missão da Sociedade Teosófica se apoia em 3 grandes pilares. O primeiro, e o mais revolucionário para a época, é formar um núcleo de fraternidade universal, quebrando barreiras de raça, religião, gênero, tudo. Os outros 2, o estudo comparado de todas as tradições e a investigação das leis ocultas da natureza, são, na verdade, os caminhos para se chegar nesse primeiro objetivo. E por que essa fraternidade é tão central? Porque a teosofia afirma que, no nível mais profundo, todos nós compartilhamos a mesmíssima origem divina. E se a humanidade tem uma só essência, então o que afeta um afeta todos. É uma declaração radical de que estamos todos interligados. Esse é o lema da Sociedade Teosófica. E olha, ele encapsula perfeitamente o espírito da coisa. A busca pela verdade, onde quer que ela esteja, está acima de qualquer dogma, de qualquer religião ou sistema de crenças que já exista. No fim das contas, este livro é o grande legado da Blavatsky. Foi a última tentativa dela de simplificar o que era complexo, de oferecer uma porta de entrada para um universo de ideias, convidando quem estivesse interessado a começar a sua própria jornada de descoberta. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir. Numa época tão marcada por divisões, será que a ideia de uma sabedoria ancestral, de uma verdade universal que conecta toda a humanidade, será que isso ainda tem lugar? Ou será que é exatamente o que a gente mais precisa? A chave foi oferecida. O que cada um faz com ela, bom, aí já é outra história.